Eles são especialistas na fabricação de soluções em papelão ondulado. No Talk Package de hoje, eu vou conversar com o Eduardo Mazurk, CEO da Mazurk Embalagens. Eu sou o Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Package. Sejam bem-vindos a mais um Talk Package. Eduardo, obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo. É um prazer falar contigo. Felipe, é um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pelo pessoal da audiência. Realmente vai ser um bate-papo bem interessante. Bacana, Eduardo. Eu que agradeço, cara. Eduardo, nós estamos passando aí por um problema de escassez de mão de obra qualificada, né? Isso aí está se tornando cada vez mais um desafio crescente em todas as indústrias do Brasil, né? Inclusive na indústria de embalagens, né? Como é que vocês estão avaliando esse cenário aí na Mazursk Embalagens, né? E qual que é a estratégia que vocês estão adotando para lidar com esse cenário e com esse desafio todo? Olha, Felipe, é um assunto realmente do momento, né? Eu acredito que não é só o setor de embalagens que está sofrendo com a mão de obra, com a escassez de mão de obra. E não é só a mão de obra qualificada, na verdade, né? Na verdade, nós sofremos com a falta de mão de obra de chão de fábrica, nós sofremos com a qualificação dos colaboradores. Então, é um desafio grande aí para o empresário que está reinventando a roda literalmente para conseguir pessoas que estejam a fim de realmente vestir a camisa da empresa e se diferenciar no mercado e crescer como naturalmente isso aconteceu no passado. É, nós aqui, nós temos se aproximado muito da entidade pública, onde essas pessoas recebem demandas de emprego. Então, quando a pessoa procura um emprego e está com vontade, já é um grande caminho, já é um grande passo para dar certo, né? Aham. Porque a disputa hoje é muito grande com os aplicativos, com os aplicativos de entrega, com os aplicativos de transporte. Então, muitas vezes as pessoas preferem ter uma flexibilidade do que estar preso realmente a um regime CLT. Mais numa indústria, né, que não é tão atrativo, tão sexy, vamos dizer assim, né, das pessoas acabarem ficando presas, dependendo da indústria, você tem que ter um horário não muito flexível, rodar turno e tudo mais, né? Então, com certeza, está cada vez mais complicado, né? Sim, indústria é indústria, né? Indústria existe uma hierarquia e existe uma escalada na mão de obra. Então a pessoa ela tem que entrar, principalmente quando ela não está capacitada para aquilo, ela tem que entrar, entender o processo e ir crescendo dentro da empresa, onde com o andar do processo, esse emprego fica interessante. Ela aprende funções novas. Por exemplo, lá na nossa empresa, a gente está tendo muito contato com gente de fora do Brasil, então nossos colaboradores estão sendo capacitados para falar um idioma como o inglês, o espanhol. Nós estamos em contatos com o pessoal da Europa, da China, dos Estados Unidos. Então, mesmo a pessoa que entrou lá de baixo, se ela tiver vontade, é isso que as pessoas têm que enxergar, que existe a oportunidade. Porém, tem que vestir a camisa da empresa, não adianta ir lá cumprir somente com a sua obrigação. A gente tem que fazer mais e se destacar no meio de trabalho. Com certeza, Eduardo. Eduardo, e quais são as principais áreas que você vê hoje na empresa aí, que necessitam de profissionais qualificados? Hoje nós temos. O principal problema, Felipe, eu acho que de toda a indústria, é a mão de obra de base mesmo. A mão de obra de Operacional. base operacional. Eu acho que esse é o maior gargalo, onde o salário, ele muitas vezes ele não está atrativo quando comparado com o salário que de repente a pessoa comprou uma moto e vai trabalhar como entregador no iFood. Então, ela mesmo correndo todos os riscos, que às vezes ela não leva isso em consideração, ela tem uma retirada um pouco melhor. Então, eu acho que o grande desafio para a indústria é a mão de obra de base mesmo. Legal, cara. E é interessante, Eduardo, que é um tema, né, que afeta desde as multinacionais, as grandes indústrias, né, de embalagem, né, até as médias indústrias e Sim. pequenas.
não importa o tamanho da empresa, se é uma gigante ou uma pequena, é a mesma dor que todas elas estão encontrando com relação à mão de obra, né, cara? Olha só que é bacana o que eu vou te falar, mas é algo que realmente gera preocupação. De um tempo para cá, nós começamos a procurar aqueles colaboradores que estavam com mais idade e que, num certo momento, a gente achou que não estava mais apto para acompanhar o crescimento da empresa junto com a tecnologia que ela estava colocando, estava embarcando nela. E hoje nós estamos procurando eles porque a gente precisa da experiência deles. Então não basta a pessoa apertar botão, saber por exemplo, muitas vezes a gente pega um operador que tem dificuldade no computador, mas é mais fácil você ensinar ele a mexer no computador do que ele ensinar um jovem que muitas vezes não tem a mesma garra, não tem a mesma vivência a operar uma máquina onde requer força, requer esforço físico, requer experiência técnica, visão. Então, realmente, é algo interessante que está acontecendo no movimento, viu, Felipe? Cara, interessante mesmo. E, como eu te comentei até antes da gente começar a gravar, eu sempre visito fábricas, né? Fábricas de embalagem, convertedores, produção de papel. E na semana passada eu fiz algumas visitas em empresas grandes aí do setor. E o que me chamou a atenção, né, conversando a respeito da falta de mão de obra, é que muitas delas, né, em empresas, né, de grande porte, estão trazendo os aposentados, né? Então, pessoas que se aposentaram estão chamando de volta para algumas posições, algumas estratégias específicas para compor o time e treinar o pessoal mais jovem, né? Então, sim, cara, essa é uma É. realidade que está acontecendo muito interessante. Olha, você vê, a gente não combinou e eu estou te falando exatamente o que te falaram. É E porque a sua a dor experiência. e de uma empresa multinacional ali, uma gigante do setor, é Sim, a mesma dor. sim. Realmente é um desafio, porque os jovens, eles, não que eles não tenham garra, mas eles não vêm com a visão de uma pessoa que começou lá atrás, com dificuldade. Eu vou dar um exemplo na minha casa. Eu ia de ônibus para a escola, eu sou do ABC, pegava o ônibus em São Bernardo, ia para São Caetano e ia estudar à noite. De dia trabalhava, isso fazendo colégio junto. Hoje, meu filho quando precisa de alguma coisa, vai de Uber. Então você vê que é um jovem, não vou falar dos jovens que eu não conheço, vou falar do jovem da minha casa, que hoje o acesso e a facilidade é muito grande. Então, quando se depara com algum desafio, se a pessoa realmente ali não está apta, ou não está orientada, ou não está educada para vencer aquela barreira, realmente a gente para no meio do caminho. É um grande Isso aí. desafio É mesmo. uma nova geração que está chegando aí que a gente tem que aprender a lidar com eles, né, cara? É Sim, com muito, muito certeza. interessante. Falando nessa parte toda de inovação de tecnologia, né? Quais as inovações, as máquinas, né? Tecnologias variadas, aí, vamos dizer, que você acha que apresentam oportunidade para quem quer se especializar um pouco mais na área técnica e principalmente na conversão de papelão do lado? Hoje nós somos aqui na Mazurk, nós somos pioneiros na impressão digital em papelão ondulado, tanto na tecnologia multipass quanto na single pass, que seria de passagem única, e onde nós tivemos que desenvolver essa mão de obra aqui internamente. Então, nós pegamos as pessoas que estavam ali interessadas, que tinham vontade de aprender, jovens, isso é legal, que tinham um pouco mais de conhecimento da língua, que tinham uma facilidade para mexer em software, que tinham uma visão diferente do operacional ali, da flexografia. Então, essas pessoas realmente tiveram uma grande oportunidade e eles aqui no Brasil são pioneiros nessa tecnologia. Então, com certeza, com o tempo, essa tecnologia ela vai se difundir e esses profissionais eles vão ser procurados. Acredito que muito provavelmente eu vou perder, mas com isso a gente vai treinando outros, e vai treinando, e vai treinando, e vai formando esse time para realmente encarar o mercado aí de frente. O único jeito de você escalar qualquer negócio, né, qualquer tipo de empresa,
virando uma escola, né? Você tem que treinar Sim. e formar time internamente, né? Não Não, tem outro segredo. e você, ô Felipe, o problema é quando você tem que ensinar algo que você não conhece, né? Algo novo. Tudo que é novo é complicado. Então, por exemplo, a primeira máquina que nós compramos é uma máquina espanhola. Então, as pessoas vieram da Europa para dar o treinamento para o pessoal aqui no Brasil, para nossa empresa, para o nosso time. Então você pega um conflito de cultura, você pega um conflito de realidade, um conflito de status mesmo financeiro. Então é uma dificuldade muito grande multiplicar esse conhecimento. Porém, é o que eu falei, a pessoa estando disposta e estando querendo crescer, se diferenciar no mercado, oportunidade tem. Tem não só no nosso setor, como em todos, né? Uhum. Não, com certeza, Eduardo. Bacana, cara. E a gente tem a dificuldade de contratar, mas uma outra dificuldade, né, também que as indústrias estão enxergando é a retenção, né? É reter esse talento, né? Qual a Sim. estratégia aí que vocês estão adotando para ter essa continuidade dos colaboradores aí dentro da companhia? É, hoje nós temos um trabalho de endomarketing muito forte dentro da companhia. Hoje nossa empresa, no ano passado, nós fomos certificados no Great Place to Work. Então, aonde realmente o funcionário ele demonstra que o funcionário está sendo valorizado, ele está tendo o seu reconhecimento. Eu acho que o grande segredo é reconhecer as pessoas que têm valor. E é isso que as pessoas que hoje possuem um emprego têm que entender. Tem que se pensar como dono, tem que ser dono da empresa, pensar na dor do dono, porque aí automaticamente ela vai crescer junto com a empresa. Eu acho que é valorizar realmente quem valoriza a empresa. Eu acho que esse é o grande segredo. Ah, Eduardo, cara, queria te agradecer mais uma vez aí pelo nosso bate-papo. Obrigado pelo seu tempo e sucesso cada vez mais aí para a Mazurk e para todos vocês. Obrigadão, viu? Obrigado você, Felipe. Obrigado ao portal. Já deixo o convite aqui para quando você estiver na nossa região aqui em Mauá, vir nos fazer uma visita. Vai ser um grande prazer receber Com você aqui. certeza. Não, com certeza irei sim. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Obrigado a você. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.